Nicolas Ferreira faz um vídeo que literalmente choca a internet com o único objetivo: abalar Brasília e, em especial, estremecer o STF. Basta saber se ele vai conseguir. E no vídeo de hoje nós vamos fazer aí praticamente 4 perguntas aí ao Nicolas Ferreira e falar com mais propriedade e ver se literalmente ele conseguiu chocar o STF, né, de certo modo balançar, ou ele saiu abalado aí após esse vídeo, tá? Todo mundo sabe que o Nicolas Ferreira é um cara que tem um alcance muito grande aqui na plataforma do YouTube, tem praticamente mais de 2 milhões de inscritos, e ele resolveu fazer um vídeo aí recentemente atacando aí o STF, em especial ao Alexandre de Moraes. Nesse vídeo nós vamos saber se ele conseguiu balançar, estremecer aí o STF ou não, ou de certo modo acabou aí se expondo, tá? Então nós vamos comentar um pouco mais sobre essa situação do Nicolas Ferreira, que de certo modo veio novamente aí mais uma vez. Bem, vamos lá, o que o Nicolas Ferreira tem aí pra gente aí nesse vídeo, vamos lá. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa. Bem, aqui ele começa fazendo uma alusão, ou seja, praticamente voltando aí, indo ao passado e tentando fazer uma comparação aos dias atuais aí. Essa aqui é a realidade. Ele faz uma alusão dizendo que a marcha lá, né, lá em 1955, que era com o único objetivo de certo modo, ajudar toda a sociedade, em especial a comunidade negra, né, mas praticamente ajudar toda a sociedade, ele fez um paralelo entre a situação aí atual, que foram os caras que foram presos em Brasília no dia 8 de janeiro. Mas só que lá em 1955 tinha um objetivo e tinha o movimento era pacífico promovido por Martin Luther King, que acabou aí trazendo a paz, né, e foi reconhecido mundialmente. Aqui o pessoal foi conhecido pela desordem e pela anarquia. Essa que é a realidade. Então, não tem nada a ver fazer a comparação com esse movimento de 1955 com esse movimento que teve aí em 2022. E lembrando, esse movimento aqui foi um movimento pacífico, enquanto aqui no Brasil em 2022 foi um movimento de quebra-quebra, um movimento de desordem total, ataque a funcionário público de certo modo, né, causando até mesmo ferimentos, dentre outras situações. Então o Nicolas acaba cometendo uma das piores barbaridades fazendo esse tipo de comparação que, de certo modo, beira a ser ridícula. Aí você fala assim, pô, Cláudio, não, tá tudo bem. Esse foi o único erro que o Nicolas cometeu. Será? Bem, nós vamos acompanhar ainda mais para frente. De repente, pode ter ou podem ocorrer mais coisas bizarras nesse vídeo do Nicolas que você ainda não viu, mas você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes disso, comenta aí a sua opinião. Tem comparação? Foi igual? Houve injustiça? Comenta aí. Além disso, já aproveita e já deixa um like. Bem, falando um pouco mais sobre essa situação do Nicolas Ferreira, essa é a primeira pergunta. Como é que a Débora foi parar lá? Não só a Débora, mas dentre tantas outras pessoas. O Nicolas fez essa comparação lá do movimento de 1955, de Martin Luther King, com o de 2022. Bem, nós vemos aqui que é uma situação que não tem nada a ver. Lá o povo foi reunido por Martin Luther King, de certo modo um movimento pacífico, sem nenhum quebra-quebra, tá? Não houve nada disso e foi um movimento que, de certo modo, o que mais resplandeceu lá, o que mais brilhou foi a paz. Aqui, não. Lá, em 1955, tinha um objetivo, que era o benefício de todos. Aqui tinha um objetivo que, de certo modo, não sabemos ainda, mas pelo menos o que o STF aponta, não sou eu que aponto, Nicolas Ferreira, o que o STF aponta é que o movimento que teve aqui em 2022, o beneficiário seria o Bolsonaro, tá? Aí, o Nicolas vai mais adiante. Vamos lá. 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso, você já deve... Agora, lembrando, tá? Lá em 1955 não houve crime, pelo menos da parte das vítimas. Houve, de certo modo, um exagero, o pessoal prendendo lá pessoas negras e menos favorecidas. Aqui não, né? Foram pessoas que foram para Brasília quebrar, destruir o patrimônio público. E lembrando, lá nos Estados Unidos, lá em 1955, com Martin Luther King, o pessoal lutando, batalhando pelo negro, de modo geral, pelo menos favorecido, lá era um movimento que, de certo modo, beneficiava até mesmo a democracia. Aqui, Nicolas Ferreira, visava destruir a democracia. E é importante lembrar que talvez, é bem provável, né, que se de repente tivesse o golpe dado certo, né, é bem provável que tanto eu quanto você, nós não estaremos aqui
você aí na sua casa, de certo modo, assistindo esse vídeo, e eu também não estaria aqui falando contra, né, essa barbaridade que aconteceu. E é por isso que, de certo modo, né, a fala do Nicolas Ferreira não deve prosperar. Tá, seguimos. Aqui o Nicolas Ferreira, né, solta essa terceira pergunta, né, que deve ser feito ao Nicolas Ferreira. Tem mais umas também, como já mencionei para você. Como a Débora foi parar lá? E aqui é uma outra pergunta que deve ser feita ao Nicolas Ferreira. Vamos lá. 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro. Aqui o Nicolas Ferreira se diz revoltado, muito chateado por essa mulher estar presa lá em Brasília e dentre outras situações, né? Quase 2 meses e coisas do tipo. E aí eu pergunto, o Nicolas Ferreira, sem nenhum tipo de ironia, quantas visitas o Nicolas fez como parlamentar? Eu não estou dizendo como um cidadão comum, você aí, que você, muitas vezes não tem como você sair da sua casa e ir a Brasília visitar esse pessoal. E muitas pessoas nem querem essa situação e aconselho que não. Agora, o Nicolas Ferreira, que se diz um verdadeiro patriota, que se diz um verdadeiro defensor do menos favorecido, ou pelo menos, né, dessas pessoas que lá estão em Brasília, quantas vezes o Nicolas Ferreira foi lá a Brasília visitar esse pessoal que, né, ele disse que foi preso injustamente. Quantas visitas ele fez lá a essas pessoas que lá estão presas, né, praticamente há mais de praticamente 2 anos. O Nicolas Ferreira é bem provável que não fez nenhuma visita, mas ele simplesmente lança esse vídeo aqui dizendo que está extremamente revoltado, tá? E nós vamos mais a parte principal, tá? Que literalmente choca, ou pelo menos me chocou aqui, me deixou extremamente estarrecido, muito assustado, né? Com a fala do Nicolas Ferreira e com a capacidade que ele tem de não sentir, né, a dor do outro e mostrar um lado da política brasileira, ou pelo menos de uma parte dos políticos brasileiros, que de certo modo tripudiam, né? Que passam por cima dos eleitores, né, dos menos favorecidos e querem chegar ao poder de qualquer maneira. Vamos lá, Nicolas Ferreira, explica um pouco mais. O Nicolas Ferreira simplesmente solta essa. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação e um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação. Aqui o Nicolas Ferreira tá falando de um rapaz, né, que é um morador de rua, morador não, que está em situação de rua. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Segundo o Nicolas Ferreira, ele está extremamente chateado e preocupado com esse cara, com esse rapaz que foi preso lá, de certo modo, ao meu ver, injustamente, pelo menos que é o que se acompanha, né? Foi preso lá na leva. Essa aqui é a realidade, pelo fato de estar lá. E esse ponto, de repente, não, precisa de uma atenção. Agora, o Nicolas Ferreira diz que está extremamente revoltado, extremamente chateado com essa situação, que isso não poderia, em hipótese alguma, acontecer. Eu te pergunto, Nicolas Ferreira, o que você fez por Belo Horizonte? Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, que conversa, que história é essa? Que história de carochinha é essa? Que conversa estranha é essa? Bem, eu vou te falar. O Nicolas Ferreira diz que está extremamente chateado por esse rapaz ser preso injustamente, dentre outras situações. E eu te pergunto, você sabia quantas pessoas vivem em situação de rua lá em Belo Horizonte? Em 2022, existiam mais de 5.000 pessoas vivendo em situação de rua, tá? Essa aqui é a realidade. E o número aumentou. Foi, né, praticamente aí para mais de 10.000 pessoas vivendo em situação de rua. E o Nicolas Ferreira, em nenhum momento, né, se preocupou ou fez um projeto para mudar a vida de BH. Não só o Nicolas, mas até mesmo o próprio Zema. Atualmente, existem mais de 14.000 pessoas vivendo em situação de rua em Belo Horizonte. O Nicolas Ferreira, em nenhum momento, citou a situação atual lá de Belo Horizonte. Essa aqui é a realidade, porque ele não se importa, ele simplesmente, né, quer aproveitar do choro do oprimido. Tem uma frase em um livro de direito penal que fala que o choro do oprimido alivia
a alma do perverso. E esse é o caso aqui do Nicolas Ferreira. Parece que o choro do oprimido em Minas Gerais alivia a alma dele, porque ele diz que se importa com o pessoal lá em Brasília, mas ele não se importa com o pessoal que está vivendo em situação de rua em Belo Horizonte. Mais de 14 mil pessoas. O Nicolas Ferreira diz que se importa com essas pessoas que estão presas lá e pede anistia. Mas o Nicolas Ferreira, em nenhum momento, fez campanha nas redes sociais para poder, né, arrecadar, né, conseguir um dinheiro para poder pagar advogados para, de certo modo, defender aquelas pessoas que estão presas lá no 8 de janeiro. O Nicolas Ferreira não fez nenhum tipo de campanha nas redes sociais para poder arrecadar cestas básicas para poder ajudar a família daquelas pessoas que lá, né, de certo modo, estão presas. O Nicolas Ferreira não fez isso, mas ele vem e faz vídeos nas redes sociais para poder lacrar e, de certo modo, né, tripudiar e ganhar mais seguidores em cima da dor do outro. E aqui, mais uma vez eu repito, o choro do oprimido alivia a alma do perverso. E o perverso, ele simplesmente vai às redes sociais sem nenhum tipo de pudor e simplesmente tenta lacrar e ganhar, né, mais seguidores, mais dinheiro, mais visualização em cima daquelas pessoas que presas lá estão. Porque se ele tivesse preocupado, o Nicolas Ferreira e muitos desses políticos da extrema-direita, se eles estivessem preocupados com essas pessoas que estavam lá, que estão presas no 8 de janeiro, eu vou te ser bem sincero, eles nem permitiriam que isso acontecesse. Sabe por quê? Eles muito bem poderiam. O Nicolas Ferreira tem 2 milhões de inscritos. Poderia dar um curso básico de democracia, falar o quão importante é, de certo modo, a democracia, os 3 poderes. Ele poderia muito bem explicar a importância do judiciário brasileiro, que não se deve atacar a democracia, que o judiciário faz parte. O Nicolas Ferreira em nenhum momento fez isso. Pelo contrário, né, viu todo aquele pessoal marchando para Brasília no mesmo mês, no mesmo dia e na mesma hora e simplesmente deixou essas pessoas, né, presas, né, ou pelo menos contribuiu diretamente ou indiretamente para que essas pessoas fossem presas lá em Brasília. Essa aqui é a realidade. E o Nicolas Ferreira, ele não tá nem aí. Agora ele vem com esse papo de anistia, quando lá em Belo Horizonte, dizendo que, né, que tá preocupado com o povo, tá preocupado com o cara que vive em situação de rua, sendo que lá em Belo Horizonte existe mais de 14 mil pessoas vivendo em situação de rua. É realmente uma situação lamentável ver pessoas como Nicolas Ferreira, político desse nível, prosperarem na política. Porque enquanto pessoas como Nicolas Ferreira prosperarem na política de modo geral, nós veremos o aumento da desigualdade social, da injustiça e dentre outras situações, né? O resumo de tudo isso é que devemos lutar consequentemente para que políticos como Nicolas Ferreira, Bolsonaro e dentre outros não prosperem na política, porque se esses caras prosperarem na política, você pode ter certeza que situações de desespero, transtorno, constrangimento, insegurança, fome, desemprego, todas essas coisas que são ruins vão acompanhar o Brasil de perto. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. É um verdadeiro descalabro esse vídeo do Nicolas Ferreira, tirando uma onda, desrespeitando e zombando com a cara do povo brasileiro. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gosta de política, e para você ter um pouco mais de conhecimento no mundo da política de modo geral, eu aconselho você clicar e assistir no próximo vídeo que vai aparecer até aí, não do Nicolas Ferreira, mas no meu vídeo, tá? E comenta aí a sua opinião. Sempre aqui ao lado, é claro, né? É importante dizer, tem aqui, deixa eu ver, desse lado tem um Pix aqui, caso você queira contribuir, pra gente comprar outros jornais e trazer aqui para você e desmascarar pessoas como Nicolas Ferreira. Gente, é realmente lamentável ter políticos como Nicolas Ferreira prosperando na política. Isso não pode acontecer. Lembra do que eu te falei. Quando políticos como Nicolas Ferreira e dentre outros prosperam na política, você pode ter certeza que situações ruins vão acompanhar o país de perto. É isso. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala. Clica no próximo vídeo aí e acompanhe. Valeu!